Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Considere os átomos dos elementos a seguir. Aí temos aqui 4 elementos e responda quais são isótopos, quais são isóbaros e quais são isótonos. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante salientar aqui é que todos esses elementos aqui, eles não são elementos da tabela periódica, tá? Embora aqui, por exemplo, esteja a letra S, né? Aí você fala, pô, S é enxofre, professor. S tem na tabela periódica. Mas se você for ver lá, o número atômico do enxofre é 16 e não 18, como está aqui. Aí você olha o U aqui, que por exemplo é o urânio, né? Ele não tem um número atômico igual a 19, tá? Se eu não me engano, o urânio é 92, 93, acho que 92. Então, assim, eles estão com alguns símbolos que tem na tabela periódica, sim, mas não são eles, tá? Então é só para fazer uma representação aqui para você fazer esse exercício. É claro que se a gente colocasse alguns elementos da tabela periódica, eles dariam certo também, da mesma forma que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, ó, o que você tem que ter em mente? Primeiro, que esses valores que a gente tem aqui embaixo, eles são valores de números atômicos, tá? Então, eles são todos representados por Z, número atômico. E os valores de cima, todos eles são representados por A, que é a massa atômica. Beleza, partindo disso, olha só o que a gente vai ver. Número atômico, pessoal, é igual ao número de prótons, tudo bem? A massa atômica, ela é importante para a gente porque a gente sabe que o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, dá um número de massa, que é essa massa que nós temos aqui, chama-se número de massa. Embora às vezes eu vá falar massa atômica, não é exatamente a massa atômica, tá? Ela é bem próxima da massa atômica, é o número de massa. Como que eu acho o número de nêutrons? É só eu pegar o número de prótons que eu tenho e jogo para o outro lado da equação. E aí eu vou ter que número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons que a gente tem. Basicamente, essa formulazinha aqui de baixo, ela é muito importante porque a gente encontra o número de nêutrons, tá? E aqui, se vocês notarem, o A, se eu subtrair o A do Z, ou seja, A do número de prótons, afinal, se Z é igual ao número de prótons, se eu subtrair sempre esse número com esse número de baixo, eu vou ter o número de nêutrons. Ó, se eu tirar 41 menos 20, 39 menos 19, eu vou achar todos os números de nêutrons. Beleza? E isso vai ajudar muito para que a gente resolva essa questão aqui o mais rápido possível. Então, como que vai ficar? Observem essa fórmula aqui, tá? Onde a gente tem A menos próton. Próton é igual ao número de número atômico, né? Então, eu poderia reescrever essa fórmula, deixando ela dessa forma. Número de nêutrons é igual a número de massa menos o número atômico. Ou seja, sempre que você subtrair o número lá de cima com o número que está embaixo, você vai achar o número de nêutrons, beleza? Então vamos fazer essas continhas aqui. Elas são bem simples e o exercício também não é muito complexo, não. Primeiro eu vou explicar para vocês o que são isótopos. Iso vem de igual, tá? Pos, aí você vai pensar aqui, ó. Pense só nesse P. Esse P é P de próton, tá? Então aqui, você tem esse Pzinho aqui, significa que você tem o mesmo número de prótons, beleza? Então, aqui tem relação com prótons. Isóbaros, iso vem de igual, e esse A aqui, ele vem de massa, que é esse A aqui da nossa número de massa. Então, aqui nós queremos saber quem tem a mesma massa. E isótonos, iso vem de igual, e esse N aqui significa quem tem o mesmo número de nêutrons. Então, a gente vai comparar esses caras aí em cima e ver quem tem o mesmo número de massa, quem tem o mesmo número de prótons e quem tem o mesmo número de nêutrons. Lembrando, o número de massa é o número que está lá em cima, tá? Eu vou deixar um como exemplo aqui. O número de prótons é esse número que está aqui embaixo, que é o número atômico. E o número de nêutrons é quando você subtrair A menos o Z, aí você vai ter igual o número de nêutrons, tá? Então, a partir da subtração desses dois, você vai encontrar o número de nêutrons, beleza? É basicamente isso. Vamos lá, primeiro, vamos achar o número de nêutrons. Não, vamos os isótopos logo. O número de baixo é o isótopo, não é? Então, ó, se for igual o número de baixo, a gente tem isótopos.
O R é 20, o S é 18, não é igual. O T é 20, opa, então o R e o T são isótopos, porque os dois têm o mesmo número atômico, entenderam? Então, ó, a letra A, a resposta é R e T. Aí, se você quiser escrever, você escreve. Os dois são isótopos, pois os dois têm o mesmo número atômico. Beleza? É basicamente isso. E número atômico é o mesmo número de prótons. Letra B agora, ó, qual que é a resposta dela? Isóbaros tem que ter o mesmo número de massa. O número de massa não é aquele azão lá em cima? Então é só você olhar quem é igual. Ó. Aqui é 40. Esse do lado, opa, 40 também. Então o R e o S são isóbaros, pois eles têm o mesmo número de massa. R e S são isóbaros. Aí vamos para a letra C. Quem tem o mesmo número de nêutrons? A gente vai ter que fazer uma subtraçãozinha aqui, ó. Vamos fazer as continhas com todos eles. Primeiro, 40 menos 20, né? 40 menos 20 é igual a 20. Vamos deixar aqui. Agora, 40 menos 18, né? A segunda continha que a gente tem aí, que a gente vai fazer para o S agora, tá? É 22. Então, 40 menos 18 vai ser 22. Esses dois aqui são isótonos? Não, é diferente. Tem que ser igual. 41 menos 20, né? Quanto que vai dar? 21. Então, são isótonos? Nenhum deles. São todos diferentes. Agora, se eu pegar 39 menos 19, vai ser igual a 20, né? Aqui vai ser 20. Aqui é 21, 22. Opa! O R e o U, eles são isótonos, tá? Deixa eu trocar a caneta aqui. Então, ó, o R... E ela falhou. Ah, tinha selecionado ali. O R e o U, eles são isótonos, pois os dois apresentam o mesmo número de nêutrons, beleza? É basicamente isso. E aqui a gente terminou a resolução deste exercício. Vocês estão vendo como é simples? Não é nada complicado, né? Eu estava falando aqui que a gente poderia utilizar o número de nêutrons calculando pela fórmula, mas é a mesma coisa de você subtrair o de cima pelo de baixo, tá? Porque é isso que está na fórmula. Na fórmula, o A menos o Z vai ser igual ao número de nêutrons, belezinha? Basicamente é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a alguma coisa que eu falei aqui, é só deixar nos comentários que posteriormente eu venho e retiro suas dúvidas, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente sobre isótopos, isóbaros e isótonos. E se inscreva aqui também no nosso canal no YouTube para que você possa receber várias outras videoaulas desse tema e de outros temas também que nós gravamos aqui diariamente. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua audiência e até nossa próxima videoaula.